Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Agora são 7 horas e 7 minutos. Manhã do dia 22 de julho de 2027. Esse dia eu quero ler para você aqui um texto que está em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Se podes, Jesus lhes disse, tudo é possível ao que crê. E é sob essa palavra que eu quero orar nesse momento com você. Eu aqui, no meu cantinho de todos os dias, você onde você estiver nesse momento, reflita dentro de você. Quem disse foi Jesus. Tudo é possível ao que crê. O que é que não está dando certo? O que é que não está acontecendo na tua vida? Pelo texto é falta de fé. Então tudo é possível ao que crê. Então vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor dos santos, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Deus, eu quero te agradecer pelo descanso da noite, te agradecer pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se neste dia sobre toda a vida. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela paz, pela proteção, pela direção. Obrigado por este dia, pela vida que o Senhor tem nos dado. E em tuas mãos, ó Pai, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Eu coloco também em tuas mãos a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de vício, de prostituição, de desânimo, de vingança, de ódio. E que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos trazendo, ó Deus, o discernimento para tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E que teu Espírito Santo esteja nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Eu coloco em tuas mãos, ó Deus, aquela causa que não quer sair, causa financeira, causa jurídica que está amarrada. Ó Deus, eu coloco em tuas mãos em nome de Jesus, clamando ao Senhor que o Senhor haja, ó Pai, a favor do teu servo, liberando esta causa. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Esse texto que nós lemos aqui, Marcos 9, 23, que diz, se podes, Jesus lhe disse, tudo é possível ao que crê. Imagine se você diante de um problema, uma situação, até mesmo uma montanha intransponível, uma situação que parece insuperável. Talvez seja uma enfermidade incurável, uma crise financeira, que na maioria das vezes a crise financeira é desesperadora. Imagina um relacionamento destruído. Aí é quando você olha para o céu, se volta para Deus e pergunta, será que Deus pode fazer o impossível acontecer na minha vida? Foi exatamente isso aqui. Será que Deus pode? Claro que Ele pode. Claro que Ele pode. O contexto histórico aqui de Marcos 9, 23 está inserido em um momento crucial na missão de Jesus. Antes desse episódio aqui, Jesus subiu ao Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, onde foi transfigurado. Ou seja, ali ocorreu uma revelação da sua glória divina, e após esse momento Jesus desce e encontra uma multidão
incluindo um pai desesperado com seu filho possesso por um espírito maligno. Então essa narrativa ocorre em um contexto de conflito espiritual, de dúvida e ao mesmo tempo de esperança, né? Por que não dizer? Porque se chegou até Jesus é porque havia uma esperança pairando no coração e na mente. E culturalmente falando, naquela época, naquele tempo, a crença em possessões espirituais era comum. E a incapacidade dos discípulos de expulsar o espírito maligno demonstrava a dimensão do desafio espiritual que eles estavam enfrentando. Então, para o povo judeu, o Messias era esperado como libertador. Só que a incredulidade e o medo, muitas das vezes, obscureciam essa esperança. É o que acontece nos dias de hoje. Muitas das vezes, a incredulidade, a dúvida, vou acrescentar a dúvida e o medo, nos mantém afastados do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Não conseguimos nem usar a autoridade do nome de Jesus. E é quando vem a frase de Jesus, se podes, aqui revela uma tensão entre a fé humana limitada e o poder divino, que é ilimitado. Então Jesus não duvida da capacidade do Pai, de Deus, dele mesmo, mas desafia o coração do que é possível na perspectiva do homem. Então aqui nós temos a fé. E, segundo a teologia cristã, não é apenas uma crença passiva, mas é uma confiança ativa na capacidade de Deus operar o impossível na vida daqueles que nele crê. Então Jesus demonstra que a fé verdadeira não se baseia na nossa força, mas na confiança soberana de Deus através da autoridade de Cristo. Além disso, a expressão aqui destaca que a fé pode ser fortalecida ou enfraquecida pelo modo como entendemos o poder de Deus. Então a fé exige uma visão de que o impossível é possível para Deus. Então muitas pessoas têm dúvida na hora de orar, na hora de pedir a Deus. Essa dúvida enfraquece o relacionamento entre o homem e Deus, abalando o quê? A sua fé. Então a palavra podes, do grego dunaomai, é um verbo que significa ser capaz, significa ter poder, possuir capacidade. Aqui implica uma questão de habilidade, mas também de vontade. Jesus ele não nega o poder de Deus, mas desafia a compreensão que tudo é possível na fé. E a frase tudo é possível, que é do grego, essa frase é panta dinaton. Panta significa todo e dinaton significa possível. E aqui é uma expressão que indica a abrangência do poder de Deus, que não conhece limites. Não há limites para o poder de Deus. Há limites para a fé do homem. O que é que limita a sua fé? O que é que limita a minha fé? A dúvida, o desânimo, falta de comunhão com Deus, falta de comunhão com a palavra, falta de comunhão com o Espírito Santo. Isso tudo limita a nossa relação com Deus. E relacionamento fraco, a fé é fraca também. E ele conclui dizendo ao que crê, do grego fé é pistes, né? E ao que crê é piste onte. Então minha professora, minha esposa é professora de português, né? Então aqui é o gerúndio de pisteu, que significa confiar,
crer. Quer dizer simplesmente que a fé é ativa. É uma ação contínua de confiar em Deus. É o que talvez esteja faltando na vida de algumas pessoas. As situações surgem e a pessoa desanima. A pessoa se enfraquece involuntariamente, porque é a natureza humana. Então não sei pelo que você está passando, mas tem uma curiosidade aqui nesse texto que é a palavra pode, que em uma forma condicional ele provoca o homem a refletir sobre a sua própria fé. Eu preciso refletir sobre a minha fé. Como é que está a minha fé? Se abala por qualquer coisa? O interessante é que a resposta do pai no verso 24 foi assim: eu creio. Esse eu creio ajuda a minha incredulidade. Aqui demonstra que a fé pode ser um processo de crescimento, onde o crente reconhece suas limitações e busca a ajuda do próprio Deus. Muitas das vezes ouve-se muitos amigos, mas não quer ouvir o próprio Deus através da sua palavra. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Consultou a Deus para ver se vai dar certo? Em Mateus 17:20 diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Aqui fala sobre a fé do tamanho de uma pequena semente que pode mover montanhas. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então aqui define a essência da fé como confiança e convicção. E Lucas 1,37 diz: pois para Deus nada é impossível. Aqui em Lucas reforça a ideia de que o impossível está sempre ao alcance de Deus. E é com isso que nós tiramos algumas lições para o nosso dia a dia. Lições práticas para a vida do crente. Lições práticas na vida daquele que crê em Deus e busca sempre através da autoridade que era o nome de Jesus. Então a primeira lição é a confiança em Deus além das circunstâncias. Significa que mesmo quando tudo parece perdido, a fé deve nos levar a crer no poder de Deus para agir. Não crer para ficar parado, mas para agir. A segunda lição é o crescimento na fé. Assim como o pai pediu ajuda para sua incredulidade, nós devemos pedir a Deus uma fé crescente, que desafie o impossível. Crer. A terceira lição aqui é viver com esperança ativa. Isso significa que a fé não é passiva, mas é uma ação que desafia as limitações humanas. E a última lição aqui é desafiar o medo e a dúvida. Isso significa acreditar que Deus pode fazer o impossível. Nos dá coragem para enfrentar qualquer situação. A Bíblia diz para resistir ao inimigo com fé, e ele fugirá de nós. O nosso Deus é maior do que qualquer situação que surja na nossa vida, qualquer problema que se levante. O Deus de Davi era maior do que qualquer gigante. E o gigante ficou sabendo disso quando caiu diante do Deus de Davi. Assim são nossas lutas, cairão diante do Deus do qual nós servimos. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você